Então, a partir do momento que a gente já tem o banco de dados, né, criado, com a nossa tabela criada, a gente vai começar a trabalhar aqui no NetBeans. Então, vamos começar pelo DAO. Tá? Então, o DAO, gente, é uma forma que foi criada para fazer o acesso ao data source, correto? Esse acesso ele é feito de uma forma padronizada, vamos dizer assim, né? Tá? Então, esse data source, no nosso caso aqui, vai ser o banco de dados, tá? Então, DAO é Data Access Object, né? Object, e o português, objeto de acesso a dados. Então, a ideia é esconder a implementação da camada de persistência ou do banco de dados. A camada de persistência, do nosso caso aqui, vai ser o banco de dados. Sempre, no caso do DAO, né? Sempre não, a maioria das vezes é o banco de dados, né? Então, nós temos aqui a nossa aplicação, certo? Que é isso que nós estamos desenvolvendo aqui, nós estamos desenvolvendo a nossa aplicação, né? Temos a nossa aplicação. Depois nós temos o servidor de aplicação, né? Quem vai conectar o banco de dados e depois o próprio banco de dados, tá? Então, aqui nós temos o DAO, certo? E aqui nós temos o nosso banco de dados. Então, nós temos o BIM e o DAO nessa camada aqui. E se vocês quiserem colocar o BIM aqui e o DAO aqui sem nenhum problema, tá? Então, nós temos a nossa camada de apresentação, a nossa camada de regra de negócio, que seria o nosso BIM, e a nossa camada do banco de dados propriamente dito, tá? Então, aqui entra a nossa questão do porquê que nós vamos criar o BIM, tá? Então, o DAO clássico ele é dividido em 3 partes, tranquilo? Certo? Quais são essas partes? O BIM e o DAO, tá? Então, no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com o usuário. Então, eu vou ter um BIM para o usuário e um DAO para o usuário. E vou criar uma classe abstrata, no nosso caso aqui, para a gente estar padronizando, vamos dizer assim, todos os DAOs que nós vamos criar, tá? Então, aqui no caso, eu estou criando o DAO para o grupo, tá? Mas eu vou fazer aqui no nosso exemplo para usuários, tá? Então, eu vou começar já criando o BIM. Então, primeira coisa, né? Eu venho aqui na pasta BIM e vou criar uma nova classe, certo? Classe começando com letra maiúscula, usuários, tá? Usuários.java. Quais são os atributos dessa classe? Tá? Eu vou de acordo com o meu banco de dados, tá? Então lá, ID usuários. Então é inteiro ID usuários. Primeira classe, tá? Primeiro atributo da classe. Segundo atributo, nome. String nome, tá? Próximo, apelido CPF. Então todos eles são strings, né? Eu posso fazer uma tecla de atalho aqui, ó, Ctrl Shift seta para baixo, apelido, para ser mais rápido, né? Apelido, Ctrl Shift seta para baixo, CPF, certo? Próximo campo, data de nascimento. Então não dá para dar Ctrl Shift seta para baixo, porque agora é date, né? Date data de nascimento, tá? Acredito que ele vai importar o utildate aqui, ó, Java utildate, tá? Para poder usar essa classe date aqui, tá? Próximo campo é senha e depois nível, né? E ativo. Então, senha também vai ser string, né? String, senha. Nível é inteiro, int, nível, tá? E por último, ativo. Vou colocar string também, tá? Então, criei os meus atributos do BIM, tá? Um BIM, deixa eu ver se foi colocado aqui não foi colocado aqui. Não, desculpa, tá aqui, ó. Um BIM, ele tem que ter o construtor padrão e os get set, que são o encapsulamento, tá? Então, para ser um BIM, ele tem que ter isso aqui. Então, a primeira coisa, eu venho aqui, né, refatorar, certo?
E aí eu tenho aqui encapsular campos. Então, eu seleciono todos e dou um refatorar, tá? Então, ele colocou todos os meus atributos como um private e criou um get e um set para cada um deles, beleza? Tranquilo. Então, aqui eu tenho o meu, faltou o construtor padrão, tá? O construtor padrão é fácil de criar, é public, o nome da classe, né? O nome da classe é usuários, tá? E abre e fecha parênteses. Pronto, criei o meu construtor padrão. Então, o meu bin está pronto. Então, o meu bin é construtor padrão, que está aqui, e os meus get, set e o encapsulamento de uma forma geral, tá? Então, agora nós vamos ter que criar a classe abstrata. Nós vamos criar uma classe chamada DAO Abstract. E aqui está o jeito dela, o jeitão dela, tá? Então, nós vamos criar essa classe aqui. Então, eu venho aqui no pacote DAO, que eu criei no vídeo passado, tá? E vou criar uma classe Java. Eu vou chamar essa classe de DAO Abstract, tá? Como é uma classe abstrata, né? Eu vou colocar aqui abstract, certo? E vou criar os meus métodos abstratos. Olha lá, public abstract void insert, né? Então, só copiar ali, né? Public abstract void insert, e eu vou passar um object aqui para mim usar o polimorfismo para todos, né? O objeto, tá certo? Beleza, isso mesmo. Public abstract void insert objeto. Eu coloquei objeto ali, mas vou colocar object aqui, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, o update. Eu vou fazer a mesma coisa para o delete, tá? Ctrl Shift seta para baixo. Estou fazendo. E agora eu vou criar as listagens, tá? Esses três aqui são as operações padrões, né? Inserir, alterar e remover. E eu vou ter dois objetos para listar, tá? Então, public abstract, aqui eu vou colocar list, né? E aqui, em vez de colocar object, eu vou colocar a chave primária, né? Que sempre vai ser um código, né? Sempre vai ser um código inteiro, certo? No caso aqui do usuário, vai ser de usuários, né? A chave primária, né? Aqui, ó, chave primária inteira, tá? Então, baseado nisso que eu faço o list. Por quê? O meu list, ele vai me retornar um objeto, tá? Aqui ele está como retorno void, né? Aqui eu tenho que colocar object, ó. Eu tenho que alterar ali, né? Então, eu vou me retornar um object, que vai ser um bin, né? Para fazer a listagem ali, tá? Então, eu vou fazer o último public abstract array list, né? Vou depois desenvolver isso aqui, vamos entender por que foi criado um array list e list all, tá? Ele vai pedir para mim importar aqui o array list, Java útil array list, tá? Então, criei o meu DAO abstract, minha classe abstrata, que ela vai ser a base para todos os meus DAOs, tá? E agora eu crio o meu DAO, tá? Então, no caso, eu estou aqui com o bin e eu vou criar o meu DAO, tá? No caso aqui é grupo, eu vou criar usuários, tá? Então eu venho aqui no DAO, novo, classe Java, usuários DAO, tá? Beleza? Então, agora aqui, o usuários DAO, eu tenho que herdar ele do DAO abstract, tá? Quando eu faço isso aqui, ele pede para mim implementar todos os métodos abstratos, tá? Então eu escolho, eu vou fazer novamente, vou fazer mais devagar, tá? Implementar todos os métodos abstratos, eu clico aqui, ele já me traz todos os métodos que eu fiz aqui, ó. Então, insert, update, delete, list e list all, né? Então, insert, update, delete, list e list all, tá? Beleza? Já está criado aqui, só falta eu criar o corpo deles, né? Então, tudo tranquilo. Então, eu já criei o meu DAO abstract. Para mim colocar código aqui dentro dos métodos, eu tenho que estudar o JDBC para mim fazer isso aqui, mas eu já tenho o meu esqueleto aqui montado, tá? Então, eu
a ideia é que a gente faça uma tela, certo? Ó, essa tela tem que ter um BIM e tem que ter um DAO, um usuário do DAO, tá? E a partir dessa tela aqui dá para criar todas as outras telas com o mesmo padrão aqui. Então essa vai ser o que vai ser feito, né? Continuando para fazer funcionar com banco de dados, né? Então eu, no caso, eu vou começar a trabalhar o DAO com o JDBC, mas ele também pode ser trabalhado com Hibernate, que vai ser um futuro aí que vai ser feito.